Vamos lá, gente, aprender a contar história. Através de uma contação de história, a gente tem um jogo de imaginação e a linguagem. Um momento prazeroso e interativo entre quem conta e quem ouve. Vem comigo aqui, tá certo? Eu trago para vocês aqui esse momento de aprender a interagir, a envolver o estudante e a trabalhar a imaginação, aguçando de forma crescente o desenvolvimento cognitivo, né, de cada criança em sua faixa etária de idade. Então, os atos de criar, inventar, ler e contar histórias exercem sempre grande fascínio e alegria nas crianças, sem se preocupar com a faixa etária de idade. É preciso que a gente tenha esse ato, mas é preciso compreender essa faixa etária e como eu vou estar desenvolvendo essa minha habilidade e competência de contar história. E aí eu trago, quando ouvem, né? Quando produzem, quando reproduzem ou complementam histórias, isso as crianças, né? Elas estão enriquecendo as suas experiências, desenvolvendo a imaginação e a sua linguagem oral e escrita. Então, toda criança passa por um processo de desenvolvimento, né, da sua imaginação e da sua linguagem a partir do momento que ela produz, que ela exercita, seja de forma oral ou escrita, tá? Então, o que é que a gente pode dizer? Após uma história muito bem contada, podemos levar esses alunos e alunas, essas crianças, para fazer algumas ações, que é, primeira, reproduzir as histórias lidas ou contadas. Elas vão ouvir, tá? Elas vão assimilar e elas vão procurar construir, reproduzir, criar ações a partir da história que foi lida ou contada. Ela também poderá dramatizar à luz da experiência, a partir daquilo que ela já vivencia, daquilo que ela exercita nas brincadeiras dela, no mundo real dela, fazendo a relação com o mundo imaginário em que essa criança se encontra a partir da faixa etária de idade. Ela também vai poder desenhar, executar obras, né, através de desenhos diante daquilo que ela ouviu, que ela escutou, da história que você contou. Essa criança vai inventar outras histórias. Essa criança vai trazer tudo que ela ouviu, ela vai imaginar, recriar, inventando histórias novas, certo? E aí, você contando uma boa história, tá? O que é que acontece quando o professor conta uma boa história? Então, assim, o professor precisa levar os alunos a se interessarem pelas histórias. Ele próprio deverá ser alguém interessado nelas. Observe esses cuidados, né, gente, que eu vou estar trazendo agora para uma boa história, tá certo? O professor precisa conhecer bem a história. Se ele não conhece, não adianta ele, vou contar essa história apenas para cumprir tabela, passar o tempo na aula. Não, ele precisa conhecer. Ele precisa ter propriedade daquela história. Ele precisa, antes de tudo, fazer um planejamento. Antes de contar, ele precisa conhecer e fazer um planejamento das ações que ele vai executar naquele espaço em que está sendo narrada, contada a história. Esse professor, ele também precisa não enfatizar detalhes simples da história. Os detalhes simples deixa passar. Ele precisa mostrar entusiasmo e alegria ao contar a história. Ele precisa se sentir vivo, envolvido com a história. Evitar sempre o uso de muitos então isso, então aquilo. Ele não pode estar fazendo isso porque vai trazer uma desmotivação para o grupo que está ouvindo a história. Ele precisa utilizar uma linguagem clara e correta. Nada de termos técnicos científicos, porque vai dificultar a compreensão dos alunos e das alunas, tá certo?
ele precisa pronunciar bem as palavras claras que soem livre para o aluno compreender. Ele precisa olhar sempre para os seus ouvintes, fazer com que eles percebam que o professor está se envolvendo com ele, né? E ele precisa falar em tom audível e com voz modulada. Ele precisa disso, tá, gente? Outro momento de história, né? Então, o que acontece? Diante disso tudo que eu falei para vocês, então só depois que essas crianças ouvirem várias histórias, gente, seguindo o professor, essas dicas, essas sugestões, essas orientações que eu falei, né? É que essas crianças poderão ser incentivadas a criar outras histórias, a inventar. As crianças das séries iniciais gostam muito de contar as suas experiências de vida, as suas experiências pessoais, né? Também os desenhos infantis são importantes, pois esses desenhos eles têm uma constituição de material para uma criança contar história, né? Então, os desenhos infantis fornecem ferramentas, instrumentos para que a criança se identifique naquele momento, naquele processo histórico. E ela explica, né, as suas criações. Por quê? Essa criança ouviu várias histórias, ela fez o envolvimento da sua vida real com a vida imaginária dos desenhos infantis, certo? E faz com que, né, elas se sintam os personagens e sintam os detalhes transparecendo nas narrativas do seu mundo, com as suas emoções e sentimentos. É preciso que o professor, em sua narração, em sua contação de história, em sua fala, seja uma fala doce, meiga e sentimental, né? Não importa qual o tipo do sentimento, mas que essa fala faça com que o aluno se envolva naquele momento, né? Então, normalmente, gente, a história deve ser escolhida, levando-se em conta o interesse do ouvinte e a sua faixa etária. Então, eu vou trazer para vocês aqui, né, em 5 momentos, em 5 faixas etárias, para que a gente saiba como lidar com essa situação, de acordo com o público que você vai trabalhar, tá? Então, eu trago aí 5 faixas etárias de idade. Crianças, por exemplo, até 3 anos de idade, né? Prefere histórias de bichos, de brinquedos, de objetos e seres da natureza, né? Humanizados. Tem que ser algo que realmente tenha movimento, vida, que a criança se interaja com ele. Então, crianças até 3 anos de idade. Já as crianças de 3 a 6 anos de idade gostam de histórias de fadas, de histórias de crianças, de animais e muito, gente, muito encantamento. Gosta de muito encantamento, de fadas, né, de princesas, de príncipes, de contos, certo? Já as crianças de 7 e 8 anos de idade preferem histórias de aventuras na família e na comunidade. Bem como também, gente, uma história que tem algumas fadinhas, certo? E também preferem histórias de fadas e histórias reais, fazendo uma relação da vida real com a vida imaginária, certo? As crianças de 9 anos de idade, elas têm um enredo mais elaborado, ao lado de histórias de humor, aventuras narrativas de viagens, explorações, muita invenção, muita criatividade, o pensamento flui, tá? E são crianças que vai estar sempre aguçando a curiosidade. Já as crianças na faixa etária de 10 anos gostam de fábulas, histórias com mitos e lendas, né? São muitas coisas que essas crianças imaginam. Então tá aí a explicação por faixa etária de idade, tá certo? E aí, gente, quando se quer contar uma história, é preciso estudar a história, escolher
o melhor recurso para a sua apresentação antes de contar uma história, é muito útil e conveniente conversar com os ouvintes, com os alunos. Explicar, por exemplo, mostrar a capinha do livro, a cor, né? Falar do autor, ver por cima. Você precisa passar toda a ficha técnica, entre parênteses, por exemplo, mas de forma encantadora, para que aquela criança compreenda a história, que aquela história foi escrita por alguém, que esse alguém é um autor, né? E essa história ela está em um livro. E aí você falando isso, agindo dessa forma, você vai despertar o interesse da leitura para a criança. A criança ela vai entender que toda história vem de livro e que para eu ouvir história, conhecer novas histórias, eu vou precisar ler, né? Além disso, o contador deve ficar sentado, sem se mover muito para o lado, pois para os alunos, né, para as crianças, fica muito difícil de acompanhar o movimento físico de quem está contando a história com os fatos da história. Então, o professor ele precisa estar atento. E aí, gente, eu vou trazer algumas dicas, né, para contar uma boa história diante disso tudo que a gente já ouviu aqui, nessa videoaula, né? Então, eu vou trazer dicas para que vocês... Então, a primeira dica, o autor, ele deve escolher uma história da qual também goste. Não pode, já falei aqui, contar história por contar. Ele precisa contar uma história que ele sinta-se envolvido. Eu já falei isso. Vamos trabalhar isso. Eu não vou pegar qualquer livro. Você pode, por exemplo, passar no período de uma semana, de segunda até na quinta-feira, trabalhando alguns fragmentos da história em sala de aula, né? Digamos assim, uma frase, uma mensagenzinha, um desenho que lembra aquela história. E aí o aluno ele vai estar conhecendo e o professor ele já tem aquela história porque ele já conhece, já leu, já ouviu, já interpretou, para na sexta-feira contar a história, certo? Outra dica é que aprenda a história previamente. Acabei de dizer isso. Você vai narrando alguns fatos, alguns fragmentos da história durante a semana. E na sexta você conta a história. Aí vai ficar mais fácil para os alunos entenderem, compreenderem e se envolverem e estarem atentos para ouvir a história. Também decida quais recursos você vai usar. Você vai usar que tipo de recurso para envolver essa criança, tá? Que aí eu vou trazer alguns recursos no outro slide para ajudar vocês, tá? Organize a utilização dos recursos. Não é porque eu vou usar um pente que eu vou estar com ele direto na minha mão. Eu tenho que deixar ele organizado para o momento que eu vou utilizar, certo? Decida o espaço a ser utilizado. Essa história vai ser contada aonde? Na sala de aula? Vai ser contado na biblioteca? Não, eu vou levar ele para a quadra, a turma para a quadra. Não, eu vou contar essa história no pátio. Onde é que você vai contar essa história? Pense também em utilizar músicas para entremear as partes da narrativa. Música envolve, encanta, chama atenção, né? Desperta uma alegria, trabalha o exercício, a coordenação motora, a participação ativa do aluno. Então, traz a música também para a tua história. Utilize caixa de som e microfone quando necessário. Se for necessário, você vai utilizar, tá? Outra dica, olhe nos olhos de sua audiência. Quem é a audiência? Seus alunos ali, as crianças, né? Ele é a audiência, então fica olhando sempre nos olhos. Outra dica, trabalhe a entonação, ritmo e dicção. Já falei aqui, tá? Então vamos fazer todo esse trabalho para a gente poder trazer essa criança e envolver ela muito mais nessa história. E por fim, lide com as intervenções. Procure envolver, né? E não descartar nem tudo que o aluno vai falar, porque você está contando a história, né? O que é intervenção? Você está contando a história e os alunos começam a perguntar isso e aquilo. Então, assim, de forma contagiante,
emotiva, de forma meiga, doce, através da sua voz, da entonação, da dicção e do ritmo. Você envolve aquela pergunta da criança e responde, sem que precise parar a história, sem que precise interromper a criança. Então, é um momento de encantamento, ok? E aí, gente, o tempo de duração de uma história depende da faixa etária e dos interesses que desperta nos alunos. Prestem atenção. Para crianças menores, não devemos ultrapassar 10 minutos, porque fica uma história muito longa. Para crianças maiores, bastam apenas 20 minutos de narrativa. Mas não esqueçam, o tempo é flexível. Se você tiver controle, se você estiver sabendo lidar com a situação, se você tiver várias ferramentas, recursos e materiais, voe e faça seus alunos voarem, viajarem nesse mundo de encantamento que é a contação de histórias, que são as histórias que vai fazer esses alunos imaginarem, refletirem, criarem, inventarem novos mundos e momentos. E aí eu trago para vocês alguns recursos visuais para contar história, tá? O primeiro recurso que eu trago, que é fundamental, gente, para você contar essa história, são os livros. Então, você pode estar trazendo para os seus alunos e fazer aquilo que eu disse, né? Apresentar o livro, capa, autor, cor da capa, o título, e aí começar todo um processo e perguntando para eles do que trata a história a partir dessa capa, o que você compreende, né? O que você gosta nesse livro, o que é que você está achando, a cor dele é legal. Você também pode usar fantoches com cenário, né? Você vai trabalhar fantoche nos dedinhos, na mão, fazer um cenáriozinho. É bem interessante. Você pode utilizar tapete de histórias. Você vai criar um tapete grande e pedir para que cada aluno sente naquele tapete em alguma localização da história e aí você vai narrar e o aluno ele vai se sentir envolvido. Também é muito legal você falar e construir, falar através de uma saia literária. Você veste uma saia com bolsos e nesses bolsos tem vários itens que vai compor a sua história. No momento que você vai narrando, você vai tirando do bolso e despertando aquele interesse no aluno, aquela curiosidade em ver, em ouvir, em participar. O que será que tem ali? O que é que ela vai trazer? Então é muito interessante isso. Outra coisa é a caixa cenário que você vai criar para chamar e despertar a curiosidade nos estudantes. Também você tem o avental de histórias, que ali você pode colocar no avental vários personagens e peças da história para compor a história que você vai contar. Ou você também tem a malinha viajante. Você é um contador de história que vive viajando, trabalhando, viajando, contando histórias. E esses personagens vão saindo da tua mala de forma encantadora, envolvendo as crianças. Você também pode usar um caixa de som, como eu já falei, e um microfone. Uma sugestão é que esse microfone não seja um microfone de mão, tá? Seja um microfone auricular para ficar melhor para você contar as suas histórias. Ok, gente? Espero, né, que todos nós tenhamos aí sucesso nesse processo de história. Porque o contador, ele nunca deve interromper a história. Existem alunos que têm dificuldades para ficar atentos, como a gente já viu aqui. Mas se o contador permanecer calmo e tranquilo, certamente dali a algum tempo os alunos vão estar totalmente envolvidos e ouvindo a história. Porque esse elemento, né, a história é um elemento muito forte para o desenvolvimento das capacidades de atenção e concentração. E você utilizando esses recursos visuais aí, né, para contar a história, o teu público, a tua audiência, os teus alunos vai estar muito bem envolvidos, interagidos e super atentos a cada passo, tá? E aí eu trouxe ferramentas também nesse momento que a gente está aí, né, difícil, com a tecnologia avançando, que é muito bom para nós. Eu trouxe ferramentas para aprimorar as histórias de vocês, as histórias que vai envolver e despertar o interesse das crianças pela leitura.
Tem o Inventeca, que é muito bom, tá? No Inventeca, gente, é um aplicativo que funciona como uma banca de livros e uma plataforma para estimular a autoria das crianças, com recursos para todas as idades. A Inventeca permite soltar a imaginação e narrar as próprias histórias, ok? Tá aí, Inventeca e o link. Outra ferramenta legal, que é virtual, tecnológica, é a Crianceiras. Na Crianceiras você vai encontrar poemas musicados, olha a música, e animados de Manuel de Barros. O aplicativo traz clipes, poemas com sons, figuras e significados, desenhos e ferramentas para capturar fotos com os personagens das obras. Muito interessante, gente. Eu trago também o Animal Sondes. Nesse Animal Sondes, ele tem mais de 100 sons de animais. Sons, gente, dos animais. O aplicativo ele disponibiliza imagens e categorias que permitem envolver as crianças em uma jornada imersiva para criar e contar a sua própria história, tá? Eu também trouxe o Chartepix Kids. O Chartepix Kids é a ferramenta que promete fazer qualquer coisa. Falar, né? Você aí vai fazer qualquer coisa falar. Mesa, cadeira, objetos inanimados, certo? Desde desenhos até fotos de animais, de estimação ou personagem. As crianças podem tirar foto do que elas quiserem e incluir a própria voz para criar uma história. Olha que legal. Eu trouxe também aí o Novel Effect. Esse Novel Effect, além de incluir um catálogo de mais de 200 obras em inglês, o aplicativo traz efeitos sonoros e músicas que podem tornar a contação de histórias um momento dinâmico e divertido. E eu trago o Google Spotlight Stories, por fim, né? Que com esse aplicativo é possível contar histórias a partir de narrativas em realidade virtual, com recursos imersivos em 360 graus. Então, gente, são vários aplicativos aí, ferramentas que vai contribuir no processo de contação de histórias de vocês, tá bom? Fiquem com Deus no coração.